Minha cara tá parecendo uma lua cheia, porque eu tô gravando depois de acordar? Sim, estou gravando depois de acordar. Mas estou aqui porque o que vale é a intenção, não é mesmo? Como eu prometi pra vocês, eu estou fazendo a parte 2 dos gêneros textuais que podem ser cobrados na UEM e hoje eu falarei de mais 5. Eu gostaria de fazer um adendo com relação ao vídeo anterior sobre as cartas e sobre a assinatura. É muito importante que vocês não se esqueçam de que vocês não podem assinar com o nome de vocês na carta que vocês fizerem. Geralmente, a UEM dá sugestões de nomes, eles colocam lá termos que vocês devem usar para assinatura, como por exemplo, assine como leitor ou leitora. Nesse caso, você vai assinar apenas leitor ou leitora. Você não vai incluir neste leitor ou leitora o nome de vocês. Também já houve situações em que eles deram nomes genéricos para vocês assinarem. Por exemplo, assine como João ou Maria. Então você vai assinar como João ou Maria. Neste caso, você vai assumir a identidade que eles derem para você, porque vocês não podem se identificar de maneira alguma com o nome de vocês. Caso você coloque o teu nome, você vai zerar a redação. Não façam isso, por favor. Vamos começar então, falando dos gêneros que eu ainda não comentei, com o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto argumentativo que expõe ideias através de argumentos com o intuito de convencer o leitor. O artigo de opinião, ele é muito parecido com uma dissertação argumentativa, porque a estrutura do artigo de opinião pede que você use uma introdução expondo a tua tese, ou seja, o teu ponto de vista sobre aquele tema, desenvolva essa tese por meio de argumentos plausíveis e conclua, feche a ideia apresentando uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquela tese, para aquela problemática levantada no início do texto. A diferença, pessoal, é que o artigo de opinião dá liberdade para que você possa escrevê-lo com subjetividade. Então, no artigo de opinião, você pode escrever em primeira pessoa. Os verbos, pronomes, essas expressões que indicam pessoalidade podem ser usados. Então, vocês podem usar concluo, penso, acredito, afirmo, sabe, termos que indiquem que aquela ideia é tua. Vocês também podem escrever na terceira pessoa, não tem problema, usarem a informalidade que talvez vocês já estejam habituados por conta da dissertação argumentativa, mas não tem problema escrever em primeira pessoa, vocês não vão zerar a redação de vocês por conta disso. Muito pelo contrário, o artigo de opinião, como o próprio nome diz, pede que você defenda a tua opinião. Claro que essa opinião ela tem que ser defendida por meio de argumentos. Vale ressaltar que as afirmações de efeito, aquelas afirmações que geram impacto no leitor, chamam muito mais atenção. Então, como o espaço é limitado, não usem argumentos que são previsíveis, fujam do senso comum nesses argumentos. Tentem ver além do que outras pessoas não possam argumentar, porque isso vai chamar atenção para o leitor, no caso o examinador que está lendo a tua redação. Não sei se a UEM vai pedir, mas geralmente no artigo de opinião você precisa colocar um título. Geralmente esse título é provocador, é polêmico, ele gera um questionamento, sabe? Lembro que uma amiga minha estava estudando para o vestibular da UEM e aí ela fez uma redação e pediu para eu corrigir. E o tema da redação era falar sobre a influência dos pais na decisão profissional dos filhos, né? Porque muitos pais impõem a profissão que os filhos têm que seguir e aí os filhos não são felizes por conta disso. E aí ela colocou um título que eu achei genial. Filho de peixe, peixinho é? Então ela usou um ditado popular e ela fez uma pergunta, tipo, para questionar. Será que o que os meus pais fazem, enfim, os pais fazem, os filhos têm que fazer? Então, olha que título provocador que fala, caramba, tem tudo a ver com o assunto que ela vai abordar, só que ela não foi clichê, sabe? Ela saiu da zona de conforto e ela criou um título super fora dos padrões, fora do que as pessoas estavam esperando. Vamos então ao texto instrucional. O texto instrucional, ele é útil ao dia a dia, porque ele é um texto informativo. Vocês estão próximos a textos instrucionais o tempo todo. Bula de remédio, manual de instruções, regras de jogos, receitas culinárias, tudo isso é texto instrucional. É claro que a UEM não vai pedir para que você faça um texto instrucional expondo uma receita de bolo, não é isso.
Mas o texto instrucional, ele tem que lembrar aquele texto que está para te orientar a fazer alguma coisa. Então, quando a gente pega um texto desse para ler, o primeiro ponto que a gente observa é a imparcialidade e a objetividade. Primeiro, eu acho interessante que num texto instrucional pedido pela UEM, vocês façam uma pequena introdução, porque eles vão colocar o comando, nesse comando já tem informações que vocês devem colocar nesse texto instrucional. Então seria legal que vocês fizessem uma pequena introdução para dar essas dicas ao leitor. Outra dica importante, não tem problema algum você se referir à pessoa que vai ler, até porque um texto instrucional tem muito essa marca de dialogar com quem está lendo. Para isso, usem verbos no modo imperativo ou na forma nominal do infinitivo. Verbos no modo imperativo: faça, use, pense, organize. Lembrem da música Admirável Chip Novo, da Pitty. No refrão da música tem vários verbos no modo imperativo. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, mare, gaste, viva. Então, verbos no modo imperativo, eles dão uma ordem, um conselho, um pedido. Então já é uma forma de dialogar com quem está lendo. Outra maneira interessante é o verbo no infinitivo. Usar, bater, pensar, refletir. Sabe os verbos que terminam com arerir? Esses verbos também são muito importantes para o texto instrucional. Então não tem problema você dialogar com o leitor, você conversar com o interlocutor, porque é uma marca do texto instrucional. Geralmente no texto instrucional nós temos tópicos, não temos? Nós colocamos informações que são as instruções que vocês querem que as pessoas sigam. Geralmente essas informações são o desenvolvimento do texto. Então o que eu acho que seria mais fácil vocês fazerem, que fica bem interessante, vocês vão colocar lá o primeiro tópico. Supomos que eles peçam para você falar sobre o lixo no meio ambiente. Aí você tem que criar um texto instrucional. Então você faz essa pequena introdução e vai pontuar os tópicos que sejam importantes para a conscientização. Aí você coloca lá: seja consciente, 2 pontos. E aí você descreve a forma como a pessoa pode fazer para ser consciente. Aí você terminou aquela ideia, sabe, corrida mesmo, você coloca ponto e vírgula, coloca outro ponto. Faça a tua parte, 2 pontos. Explica a ideia de fazer a tua parte. Vocês conseguiram entender? Porque aí vocês não vão colocar informações absortas para que a pessoa tenha que interpretar aquilo. E aí vocês podem usar muitas linhas a troco de nada, sem explicar nada. Isso tira a atenção do leitor. Se vocês colocassem só assim, olha, seja consciente, ponto e vírgula, lá embaixo. Faça a tua parte, ponto e vírgula, lá embaixo. Separe o lixo na tua casa, ponto e vírgula, lá embaixo. Sabe? Vocês iam perder várias linhas e vocês não iriam se aprofundar nessas dicas que vocês estão dando para as pessoas. É até mais interessante porque vocês conseguem dar menos dicas com mais qualidade. E aí depois que vocês derem essa dica, é legal que vocês façam uma pequena conclusão para fechar a ideia do texto instrucional. Uma conclusão curta mesmo, pessoal, de 2, no máximo 3 linhas, para fechar a ideia. Porque eu já falei no vídeo passado que todo texto precisa ter um começo, um meio e um fim. Notícia é um gênero que vocês super conhecem, tem caráter jornalístico, que tem o intuito de informar sobre uma situação ocorrida. A notícia é um texto informativo veiculado aos meios de comunicação. Isso quer dizer que o texto notícia, ele é muito objetivo. Ele é claro, ele não fica enrolando para passar as informações. Porque geralmente quando você pega um jornal para ler, ou você lê uma notícia pelo computador, ela tem que ser breve. A notícia é relativamente curta, vai depender do tamanho da notícia, do teor do assunto. Claro que na UEM a notícia ela será relativamente curta, porque provavelmente terá no máximo 15 linhas. A mescla, a descrição e a narração. Seria até interessante que vocês pesquisassem um pouco sobre isso. Porque você precisa descrever a ação que ocorreu para dar aquela notícia, ao mesmo tempo em que você narra os fatos daquela situação vivenciada. Então vocês precisam mesclar a descrição e a narração. A linguagem ela é muito clara e muito formal, então a norma culta precisa conter na notícia. Gente, vocês têm vários exemplos de notícias para pesquisarem.
São as mesmas notícias que vocês encontram nos sites que vocês costumam conhecer aí, que vocês costumam ler alguma coisa. Notícia é aquela estrutura que vocês estão habituados. Isso quer dizer que vocês não têm que expressar nenhuma opinião, porque só se o AUEM pedir, provavelmente não, porque notícia não pede opinião de quem está escrevendo. Isso quer dizer que a notícia é escrita na terceira pessoa, geralmente ela tem um título, como qualquer outra notícia que vocês encontram por aí. Tem a manchete, não tem? Que é aquele título em destaque, que chama bastante atenção. Talvez eles peçam esse título em forma de manchete, não grande, em caixa alta. E as informações, elas têm que ser diretas, tá? Não precisam ficar enfeitando nada, não. Por exemplo, vocês têm que falar sobre uma mobilização que a cidade fez para a coleta de lixo. Inventei aqui na minha cabeça. Então, por exemplo, eu não sei como eles vão pedir isso, tá? Não sigam esse exemplo que eu vou dar como modelo perfeito para a situação. No último mês, a cidade de Paranavaí, no interior do Paraná, criou uma campanha de conscientização para a coleta de lixo no centro da cidade. A ação foi mobilizada por moradores, veiculada à prefeitura da cidade. Resposta argumentativa. Galerinha, resposta argumentativa, mesmo parecendo difícil, é um gênero muito próximo à realidade de vocês por muito tempo. E com certeza a resposta argumentativa, ele impulsionou outros gêneros da tipologia argumentativa, porque a resposta argumentativa é feita por vocês desde pequenos, quando as professoras lá da pré-escola os julgavam capazes para emitir uma opinião sobre um assunto. Por que você acha errado ser mal, assim como o lobo era? E aí você tem que responder argumentando por que você acha errado ser uma pessoa má, como o lobo era. Vocês dão resposta argumentativa para quando vocês querem ir pra balada e a mãe de vocês não querem deixar. Para quando vocês esquecem o trabalho em casa e ficam implorando pro professor para deixar entregar depois. E aí vocês vão argumentar porque vocês esqueceram o trabalho, enfim. Isso é resposta argumentativa, só que feita pela oralidade. Geralmente eles vão lançar uma pergunta em que o aluno, por meio de uma sequência dissertativa argumentativa, deve respondê-la. Essa resposta ela deve ser objetiva, porque é uma resposta argumentativa. Então você vai ter que refletir sobre aquele assunto, você deve dar uma resposta argumentando sobre aquele assunto. Ou seja, você precisa apresentar fatos e opiniões que comprovem a tua tese, o teu argumento sobre a pergunta. A resposta argumentativa não tem título, porque quando você está lá numa prova lá e o professor dá uma pergunta aberta, ele não pede que você coloque título. Ela é escrita na terceira pessoa e é legal que vocês retomem a pergunta feita para reafirmar a tua resposta. Sabe aquele exemplo que a professora dava? Quais são os personagens da história da Chapeuzinho Vermelho? Aí você respondia: as personagens da história da Chapeuzinho Vermelho são... É a mesma ideia. É legal que vocês retomem a pergunta para que vocês consigam responder baseando-se na pergunta também, para que vocês não esqueçam a ideia da pergunta. Porque geralmente a resposta argumentativa, ela já tem um espaço de linhas mais limitado ainda. Eu acho que ela tem 10 linhas, não me recordo. Então você tem que ser bem direto no que você quer responder, entendeu? Então é legal que você retome a pergunta para não fugir a ideia, porque você tem que ser certeiro no que você vai responder. E por último, eu deixei o resumo. O resumo não é um gênero textual tão fácil de se fazer, porque geralmente as pessoas não têm o hábito da leitura e da síntese. O resumo é a redução de um texto qualquer, sem perder o conteúdo, a ideia principal daquele texto. Isso quer dizer que não existe marca pessoal, não existe opinião num resumo. Se aparecer resumo, vocês vão esquecer tudo o que vocês acham daquele assunto, porque o leitor não quer saber da tua opinião, ele quer que você resuma o texto que está lá. Não cometam um erro de expor a opinião de vocês no resumo, porque vocês podem até zerar. Em resumos de uma só fonte, ou seja, de um só autor, é interessante que vocês citem o nome do texto, o nome do autor, para reforçar que aquela ideia não veio de vocês. Um resumo, ele não tem título, é meio óbvio, porque você está resumindo o que você está lendo, e aquele texto que você leu original tem o título, então você não precisa colocar título no teu resumo. É muito importante que vocês saibam usar as informações essenciais do texto de apoio. Não é simplesmente a junção de ideias que tem lá no começo, no meio e no fim. Isso não é resumir, que era a forma como vocês aprenderam na escola. Isso não é resumo. Resumo é escrever com as palavras de vocês o que o autor está querendo dizer.
E aí vocês precisam ler o texto de apoio, absorver as ideias essenciais e colocar no resumo essas ideias que sejam importantes e relevantes para o texto original. Resumo não é cópia. Seria interessante também que vocês marcassem o tema daquele resumo logo no começo, juntamente com o nome do autor e tudo mais. Em caso de coletânea, né, de muitos textos de apoio que vocês precisam resumi-los, né, junto, usem termos coesivos, mecanismos linguísticos que tenham lógica entre um texto e outro. Então as conjunções, esses termos que ligam um parágrafo e outro devem ser bem utilizados. Se tem lá um texto de apoio que emite uma opinião e tem um segundo texto de apoio que tem uma opinião contrária ao primeiro, então quando você for resumir, você resumiu o primeiro texto e resumiu o segundo, então para você ligar os dois resumos que você criou, você tem que usar termos coesivos que liguem um parágrafo a outro, mostrando que uma ideia é contrária à outra. Tomem muito cuidado com isso, porque às vezes o aluno ele só coloca lá o resumo dos textos que ele leu, sem ligação, sem nexo nenhum. Resumo não é um conjunto de textos sem nexo que vocês vão lá colocar no papel e pronto, tá tudo resolvido que aquilo é resumo. Tudo que vocês forem resumir, eles precisam ter ligação, eles precisam ter coerência. Mesmo que um texto de apoio tenha uma opinião daquele autor e o segundo texto de apoio tenha uma opinião contrária à opinião do primeiro texto, você precisa encontrar uma relação ali, porque o tema é o mesmo. Eles têm opiniões divergentes sobre o mesmo tema. Façam primeiramente uma leitura crua, marquem as palavras que talvez vocês não conheçam, façam uma segunda leitura, identificando essas palavras que vocês não conhecem dentro daquele contexto, para que vocês se situem, e aí vocês já vão colocando um olhar crítico sobre aquele resumo. Façam uma terceira leitura, parágrafo por parágrafo, vendo o que é relevante para o teu resumo. Leiam uma quarta vez para fechar as ideias do que vocês vão ligar no resumo de vocês. É isso, galerinha. Espero que dê tudo certo. Façam a prova com calma, com cuidado. Gente, vestibular não é um bicho de 7 cabeças. Tenham paciência para responder as coisas. Tenham calma, tenham sabedoria e saibam administrar o tempo de vocês, tá bom? Um beijo e eu vou ficar aqui torcendo por todo mundo.